Olá, eu sou Paula Bezerra e esse é mais um Economia Pós-Pandemia. Hoje estamos com Joaquim Levy, diretor de Estratégia Econômica e Relações com Investidores do Banco Safra. Queria entender com o senhor como o senhor avalia a recuperação da economia após a gente atingir o fundo do poço, com o isolamento social e agora com a retomada desde junho. O senhor acredita que a gente vai conseguir ver alguns sinais de retomada e crescimento ainda no final desse ano? Alô, eu acho que sim. Nós no Banco Safra nós temos um bom otimismo em relação ao que a gente está vendo. Nas projeções do Banco Safra para o PIB para esse ano, são de menos 5% em 2020, né? Menos 5,5% e 4% no ano que vem, mas com upside. Ainda recentemente tivemos, por exemplo, as notícias da produção industrial, que veio mais forte, né, Uhum. com um crescimento de 8,9%, mais forte do que a média do mercado. E com algumas informações muito interessantes, porque puxadas, por exemplo, pela construção civil, Uhum. mas com vamos dizer assim, um índice de difusão, quer dizer, presente a recuperação em vários setores. E isso é muito positivo. E nós estamos para julho, essa foi a de junho, foi recentemente Uhum. divulgada. Nós, no banco, estamos projetando para junho um crescimento de mais 6,9%. Então, isso significa que a gente tem uma chance de finalizar o ano bastante próximo aos níveis do ano passado e, em Uhum. 21, continuar crescendo de tal maneira que a gente tem um crescimento positivo em 21 em relação a 2019. É lógico que tem uma série de fatores que a gente tem que estar trabalhando para isso, mas a gente vê com o otimismo. Legal, então a recuperação, o senhor acredita, tem muitos termos, né? Algumas pessoas falam, a recuperação no Brasil será em V. Então o Banco Safra espera uma recuperação em V para os próximos anos. Eu acho que ela é em V agora, quer dizer, ela está vindo forte. Eu digo que às vezes, assim, que nem quando você está debaixo d'água, você vai subindo, tem um empuxo, você vai ganhando até uma aceleração, mas não quer dizer que depois você vai sair da água e ir Uhum. voando, né? Lógico que chegar o momento a gente vai ter que enfrentar as coisas estruturais, e se a gente tiver preparado o terreno, aí a gente continua crescendo. Mas eu acho que as notícias são bastante positivas em muitos setores, mesmo setores que, durante a crise, até porque se ajustaram, tiveram números piores, a gente acha que vai crescer, que nem você falou, até a gente pode chamar de V, a gente tem que ver até onde que a gente vai ter fôlego para continuar subindo, mas tem notícias boas, por exemplo, na construção civil, provavelmente vai ter informação mais detalhada também na própria produção de material para a construção civil. Então, há muitos setores. Um outro setor que a gente deve ter notícias boas é, por exemplo, no setor até de saúde do setor Uhum. privado, onde os hospitais, obviamente, durante um período se dedicaram só à Covid. E isso tem um certo impacto nos resultados, mas com a normalização, voltando ao fluxo normal de operações eletivas, etc., a gente também deve ver uma recuperação positiva. Então, lógico, uma transição que vai ser necessária ser feita, Uhum. tá certo? E em alguns setores ainda sofre um pouco, mas, no geral, eu acho que a recuperação está vindo bem. Legal, o senhor comentou de alguns setores. Se o senhor pudesse elencar uns 3 setores que vão ajudar nessa retomada econômica, quais seriam? Seria a infraestrutura, essa questão do saneamento? Tá indo muito bem. Mencionou a infraestrutura, eu acho que a abertura do mercado, por exemplo, para saneamento, em boas perspectivas. Você agora vendo, por exemplo, lá em Alagoas, uma licitação interessante, tem licitações muito grandes, que nem a própria SEDAI, no Rio de Janeiro, seria uma Uhum. operação multibilionária, mas, além disso, uma série de outras possibilidades menores. E, obviamente, a digitalização da economia apresenta inúmeras oportunidades, porque você vê que a recuperação da parte de e-commerce e todos os serviços digitais também foi muito dinâmica. Uhum. Conversando também com outros economistas, eles se preocupam muito com a questão fiscal do país. Quais são os riscos para que a gente não consiga, de fato, ter a retomada econômica? A situação fiscal é um desses pontos?
Olha, a situação fiscal no Brasil e no mundo todo é uma preocupação. No Brasil, é uma preocupação maior, porque a gente tem menos margem que outros países, a gente já vinha de uma situação que estava exigindo um esforço. Então, a gente tem que estar bastante atento, porque a gente hoje vive num momento positivo, as taxas de juros estão muito baixas, tá certo? No Banco Safra, a gente tem possibilitado até expandir o nosso crédito, inclusive para pequenos empresários, novas plataformas, essas coisas todas que são fundamentais para a economia manter seu fôlego. Então, a gente, obviamente, deseja que essas condições favoráveis continuem para frente. E aí, a atenção ao teto do gasto, esse tipo de coisa, vai ser muito importante para manter a confiança do mercado e também o próprio Banco Central poder ter uma política monetária de apoio ao crescimento. O senhor comentou agora sobre a questão da taxa Selic, inclusive, né, da política monetária. Há mais espaço para corte? Qual que é a previsão do Banco Safra para a Selic esse ano e como isso pode impactar no longo prazo a economia do Brasil? Olha, nós no Banco Safra nós temos uma previsão de inflação bastante baixa para esse ano, bem abaixo de 2%. O ano que vem também a gente está vendo com tranquilidade a inflação, por enquanto, abaixo de 3,5%, quer dizer, por volta de 3,1%. Então, essas são indicações muito positivas e que dão conforto ao Banco Central. É óbvio que o Banco Central tem que levar em consideração uma série de fatores e a própria velocidade com que a economia está retomando. Então, nas últimas semanas, o Banco Central tem sinalizado que talvez esteja chegando ao final do ciclo dele. E as nossas projeções no Banco Safra são que a Selic deve ficar muito próximo de 2%. Talvez ela tenha uma última redução agora, essa semana, mas o ciclo, eu acho que está num momento de talvez uma parada para ver o que poderia vir a seguir. E eu acho que teve uma resposta muito importante, muito rápida, nessa parte da política monetária. E enquanto os preços continuarem no comportamento que a gente está vendo hoje, ao longo das projeções que a gente fez, eu acho que é um ambiente de apoio à retomada. A senhora falou de um ponto muito importante. Tem muita gente indo para a Bolsa. E, inclusive, o Ibovespa, desde março, ele subiu mais de 60%, né? Ele já se recuperou. E algumas pessoas começam a falar de especulação, bolha. Tá caro entrar na Bolsa? É uma bolha? Como é que está essa recuperação do Ibovespa em paralelo com a economia, né? Que ainda está patinando um pouquinho. O senhor acredita que é sustentável? Eu acho que a gente tem muita possibilidade, como eu estava falando. O Brasil ele tem a ganhar com mais empresas emitindo na Bolsa, trazendo dinheiro para seus investimentos, principalmente as emissões secundárias também são importantes, porque aumenta a participação do público nas empresas. Então, eu acho que ainda tem espaço para a nossa Bolsa continuar crescendo. É interessante que a maior parte dos investidores nas emissões recentes foram investidores domésticos, isso é bom, mas eu acredito que também o investidor estrangeiro está começando a olhar positivamente. E tem notícias para apoiar isso. Você vê, por exemplo, o minério de ferro continua indo bem, a Vale está tendo uma boa performance, muitas companhias em outros setores estão mostrando capacidade de ação e que tem um mercado em que elas podem estar crescendo. E tem uma vantagem, quando você tem, por exemplo, companhias da área de TI entrando, tudo isso significa aumento da produtividade do Brasil, que é o que a gente precisa para crescer e que precisa para poder também criar renda, criar emprego. Legal. E, Levi, um dos principais pontos de discussão hoje é a volta de uma CPMF, similar à CPMF, né? Qual que é a sua leitura em relação a isso? Recentemente, até trouxe aqui uma aspa, um deputado ele comparou a tentação de aumentar a carga tributária no país ao de um ambiente medieval. Ele disse que quando revê necessidade, ele cria mais imposto. Então, como o senhor avalia essa questão de uma volta de uma CPMF e num ambiente de crise econômica, só é possível conseguir resolver essa situação criando mais impostos? Olha, a questão de se você vai precisar de mais imposto, a gente vai ter que ver ao longo do tempo, até pela forma de como você vai fazer essa transição da situação atual, com os auxílios de emergência, etc., para a economia voltar a andar normal.
Eu acho que tem uma reforma tributária muito interessante sendo discutida, o Congresso está muito aberto a isso. Na verdade, a tributação de imposto indireto, quer dizer, das transações comerciais, que seja bens, elas são muito importantes e têm um impacto muito grande na vida das empresas. Então, se a gente incluir nessa reforma tributária, o governo mandou agora recentemente aquela contribuição sobre bens e serviços, se a gente Uhum. puder fazer a cobrança automática, caso, simplificando a vida das empresas, eu acho que tem muito espaço. E aí a CPMF, eu acho que tem que ver à luz de como que as outras reformas evoluíram. Aí é que a gente vai ter um pouco mais de condição de julgar a CPMF, se é a hora ou não é a hora da CPMF. Mas o senhor vê com bons olhos a retomada de uma taxação igual à CPMF ou existem outros impostos que poderiam voltar, como PIS, COFINS, enfim? Eu acho que o Congresso está muito voltado à tributação sobre bens e serviços, porque essa que é a tributação que pode ajudar as empresas a crescerem agora. Então, a gente tem focado mais também, olhado com mais atenção essa possibilidade da reforma, que seja criar IVA, que seja substituir o PIS/COFINS pela contribuição de bens e serviços. Eu acho que tem muito potencial positivo nisso. Legal. E o senhor também falou um pouquinho sobre a reforma tributária. Como o senhor avalia essa proposta que foi para a Câmara e o senhor acredita que a gente vai conseguir retomar ainda esse ano, já com essa reforma tributária, as outras propostas de reforma? Olha, a reforma tributária, o Congresso está muito motivado, já está relativamente maduro. Eu acho que, se ela puder avançar, vai ajudar muito, vai dar uma finalização positiva. E sabe o que acontece? Para as empresas, imposto é uma coisa muito importante para todo mundo, né? Sim. Mas para as empresas, para elas poderem se planejar, para elas saberem como é que vai ser o Brasil da frente, quando elas fazem um investimento, saber como vai ser a tributação é muito importante. Então, conseguir votar uma tributação que simplifique a vida Uhum. das empresas, dê transparência, seja mais leve, para as empresas faz diferença. Então, eu estou torcendo muito para conseguir votar até o final do ano, pelo menos na Câmara, porque Uhum. aí já vai mais encaminhado para o Senado. Eu acho que o Senado também vê com bons olhos o que está sendo discutido nas suas diversas versões, e isso eu acho que faria um diferencial muito importante para o Brasil. E um pouquinho antes da entrevista a gente falou um pouquinho sobre teto de gastos, né? Recentemente o governo ele deu sinais de que ele deve estender o auxílio emergencial até o final do ano. Como o senhor avalia a questão do auxílio emergencial e como é possível equilibrar os benefícios para essa população mais humilde e conseguir ainda assim manter o teto de gastos? Olha, o benefício foi muito importante. Eu acho que no momento de uma crise tão grave que impossibilitou as pessoas de trabalhar, tinham que proteger a sua saúde, é uma situação no mundo inteiro, né? O governo ter respondido rapidamente foi importante. Agora é um momento de transição. Eu acho que a gente tem que estar atento até na própria velocidade com que a economia está voltando, para você conseguir ir modulando na proporção certa. E aí eu acho que ter foco vai ser positivo, você tem que ajustar o valor na medida que as pessoas poder voltar para o emprego. É verdade que tem alguns setores, principalmente na área de serviço, em que ainda tem uma dificuldade de voltar, porque o risco Uhum. do contágio ainda é presente. Mas, principalmente, se a situação aí de pandemia melhorar até final de agosto, meados de setembro, eu acho que vai ser importante a gente começar a ver como é que a gente também volta ao normal nessa questão das transferências, tá? De tal maneira que você continue apoiando aqueles mais necessitados, inclusive Uhum. todo o universo do Bolsa Família, etc., mas dentro de valores que sejam compatíveis com a situação fiscal do país.
Inclusive isso foi até um receio do mercado, né, assim, que com a pandemia, se a gente abrir mão do liberalismo econômico, qual que é o papel do Estado nesse sentido e qual que é o tamanho do Estado, né? O que que o Estado deve fazer no pós-pandemia? Ele deve voltar a uma agenda mais liberal ou ele vai ter que aí fazer um equilíbrio para conseguir dar apoio para a população mais humilde? Eu acho que se dá apoio, tem que continuar dando apoio, mas tem que ser um apoio também proporcional à situação da própria economia, tá certo? Uhum, É, então, assim, eu tenho alguma experiência com o Bolsa Família, ele sempre teve sucesso, por quê? Porque ele foi focado, porque ele olha no longo prazo e porque ele também não cria despesas obrigatórias muito grandes. Então, uhum, com isso, é uma coisa que ajuda as pessoas, milhões de pessoas, toda uma geração de crianças que se beneficiou disso, mas dentro de um quadro que você consegue manter, né? Então, acho que olhando para frente, a gente tem confiança que o Congresso, o governo vão saber encontrar uma equação que permita a gente até começar a reduzir a dívida pública, né, que deu um salto no momento da emergência, e também eu acho que o papel do governo, o papel do Estado, né, como se fala, ele não se mede pelo tamanho, ele se mede pela uhum, eficiência, pela uhum, capacidade. E aí tem muita coisa que tem que continuar a melhorar. Na educação, a gente tem muita coisa que fazer para uma área que vai ser cada vez mais importante, numa uhum. economia que vai ser cada vez mais a economia da informação. Então, eu acho que nessas áreas o governo vai poder fazer boas soluções e todo mundo vai estar certamente apoiando se a gente conseguir ter progresso nesses setores que também criam oportunidades para as pessoas. Educação é a melhor maneira de fazer uma pessoa progredir na vida. Legal, isso, né, ver essa reformulação com Renda Brasil tão com bons olhos. Você acredita que unificar os programas sociais é um caminho para fortalecer não só o equilíbrio fiscal, mas ainda assim ajudar a população mais humilde? Eu acho que isso tem que ser bem discutido, né? Eu acho que agora o importante é, por exemplo, você ver como que você vai continuar dando crédito. O setor bancário, inclusive o Banco Safra, teve, assim, foi bem ativo nesses momentos aí da crise. A gente está vendo as empresas, por exemplo, que a gente ajuda a fazer os meios de pagamento, o Safra Pay, etc., se recuperando, voltando, e isso significa mais emprego, tá certo? Emprego na área de serviço, emprego até emprego de baixa renda, né? Comércio, emprego informal também deve voltar. Então, acho que a gente tem que olhar todo esse quadro para decidir vamos dizer assim, a ambição em termos de reforma de programas sociais. Antes da gente olhar para o setor internacional, só queria fazer uma pergunta. Se o senhor acredita que o risco político diminuiu no Brasil e que o seu governo está conseguindo ter uma interlocução melhor com a Câmara, com o Senado, como o senhor avalia isso? Eu acho que o Brasil, a gente sempre via polarizações, né? A gente tem uma tradição de saber conversar, de saber construir, e eu acho que a gente tem um Congresso atualmente extremamente favorável. Eu já tive no governo, já tive um Congresso que não era tão favorável a reformas, Uhum. a cooperação, a abertura, que nem a gente tem hoje. Então, acho que a gente está num quadro muito positivo, a gente tem confiança que dá para fazer muita coisa. Recentemente, a gente tem visto acirramento entre tensões de China e Estados Unidos. Como isso pode impactar aqui no Brasil? E tem alguma maneira da gente conseguir melhorar a nossa relação com a China, por exemplo? Pegar esse acirramento de tensões entre China e Estados Unidos e alavancar nosso comércio com a China? Olha, nossas relações com a China são ótimas, compreende? São muito maduras, vêm de longo tempo, há um respeito dos interesses e das peculiaridades de cada país, e eu acho que a gente tem que continuar construindo assim. Os Estados Unidos vão continuar a ser um parceiro importante, não só no comércio, mas em um grande número de outros aspectos, né? Então, eu acho que, lógico que para a gente o comércio aberto é vantajoso. É, eu acho que a Covid ela abriu uma oportunidade muito interessante para o Brasil, que as pessoas, eu escrevi isso alguns meses atrás e tenho Uhum. visto que as pessoas estão cada vez mais atentas a isso, que é o seguinte, provavelmente as cadeias industriais vão mudar um pouco, tá certo? As pessoas vão querer mais diversificação. Então,
que o Brasil tem a possibilidade de se posicionar como um fornecedor industrial, um fornecedor também de serviços, que tem muita qualidade, muita transparência, confiabilidade, facilidade de comunicação. Isso aí, e com a ajuda também da taxa de câmbio que a gente tem hoje, isso ajuda a gente a criar novas correntes de comércio, uma nova inserção dentro da economia mundial. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade e o Banco Safra, obviamente, é um banco que tem uma presença internacional, né? Tem 175 anos e tem partes relacionadas em outros países, etc. Né? Então, a gente sabe que tem oportunidades no mundo inteiro, tem oportunidades maravilhosas no Brasil, mas aqui nós, brasileiros, podemos aproveitar oportunidades fora do mundo. E eu acho que a gente tem todas as condições de conseguir aproveitar e, com isso, criar novos empregos, inclusive empregos de qualidade, tá certo? E competir com outros países aí na arena mundial. Legal. E para finalizar, Levi, como o senhor avalia o impacto das eleições americanas aqui no Brasil? Olha, eu acho que talvez seja um momento de eleição, sempre pode ter um pouquinho de volatilidade. Tá certo? As pessoas vão querer ver primeiro qual vai ser o resultado, se houver uma mudança, o que vai acontecer. Então, o que a gente espera é ter um pouquinho mais de volatilidade no quarto trimestre. Né? Mas isso não é um problema e eu tenho confiança que os Estados Unidos vão superar a crise atual e é uma economia que tem muita flexibilidade, etc. Então, inclusive, a própria questão do dólar mais fraco, dólar mais forte, vai depender muito da sinalização no começo do ano que vem, tá certo? Quando a gente também vai ver o quanto que a crise do Covid terá sido superado, como é que a questão do emprego lá vai estar evoluindo, quer dizer, se vai estar voltando a ter contratações, né? E também qual o direcionamento do novo governo, que seja o partido que ganhe, o que ele vai estar fazendo como proposta para os próximos 4 anos. Então, um pouquinho mais, os mercados vão estar fazendo algumas perguntas e a gente sempre pode ter um pouquinho de mais volatilidade. Mas acho que para o Brasil a gente tem também uma relação muito madura com os Estados Unidos, tem respeito entre os interesses dos países, muitas afinidades. Então, eu acho que a gente está bem preparado para o processo lá natural das eleições americanas. A gente tem que continuar fazendo o nosso dever de casa, aproveitando as coisas boas que tem aqui agora e trabalhar com esse otimismo. Acho que lá no Banco Safra a gente sempre está olhando as possibilidades, as oportunidades das pessoas investirem, crescerem, quer seja uma pequena empresa lá no Safra Pay, quer seja uma mega companhia que a gente esteja ajudando a levar para a Bolsa. Em todas essas circunstâncias, acho que a gente tem muita coisa que fazer agora e nos próximos meses. Legal, Levi. Olha, muitíssimo obrigada pela participação. Fica aqui o nosso convite para quando a pandemia cessar um pouquinho, o senhor vir aqui para a CNN e conhecer os nossos estúdios e a redação. Tá ótimo, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Economia Pós-Pandemia. Obrigada.